algumas coisinhas que eu vou escrever. Então vamos lá, vamos começar lá do básico. Primeira coisa, vamos entender um pouco do metabolismo dos carboidratos e da glicose no nosso corpo e a função da insulina. Sem esses conceitos básicos, a gente não consegue chegar à contagem de carboidratos, tá bem? Então, primeira coisa, o que é a glicose? Esse açúcar no sangue que a gente tanto fala. A glicose nada mais é do que uma molécula que nos fornece energia, ou seja, ela é uma das nossas fontes de combustível. É o combustível das nossas células. Então, ela é extremamente importante para o nosso corpo, ok? De onde que a gente consegue esse combustível? Ou seja, como que eu abasteço o meu corpo de glicose? Através dos alimentos. E quais são os alimentos que fornecem esse combustível para nós? Eu tenho os carboidratos, tá? Aqui a gente tem arroz, a gente tem o trigo e tudo o que fazemos dele, ou seja, massas, pães, bolacha, batata, mandioca e os seus produtos, farinha de mandioca, polvilho, pão de queijo, biscoitinho de polvilho, tapioca. Temos o milho e tudo que a gente faz dele. Então, a gente tem aqui canjica, pipoca, fubá, farinha de milho, pamonha, bolo, mandioquinha salsa, mandioquinha ou batata baroa, né? Depende de onde a gente está. A mandioca também pode ser aipim. Que mais? Temos aqui o inhame, o cará, a aveia. Temos as frutas, que também são fonte para nós de glicose ao final do seu metabolismo. E nós temos o açúcar da cana-de-açúcar e o mel. Então, todos esses alimentos, eles fornecem para nós esse combustível chamado glicose, ok? Isso quer dizer que os alimentos que não estão aqui, eles não fornecem glicose para o nosso corpo? Não, quer dizer que eles podem sim ter esta quantidade em sua composição, porém, numa quantidade bem menor do que esses aqui. Então, as quantidades são muito pequenas. Aqui nós estamos falando de alimentos que são fonte de glicose, ou seja, o que eles mais têm a oferecer para nós é esse combustível. Então, vamos entender como que isso aqui funciona no nosso corpo. Vamos imaginar juntos aqui que essa bolinha que eu estou desenhando é uma glicose, ou seja, uma gotinha desse combustível que vai fornecer energia para o meu corpo. Os alimentos que são fonte de glicose, eles são compostos por várias moléculas de glicose que estão ligadas umas às outras. É como se fosse um colarzinho de pérolas aqui, ó. Cadeias longas, várias glicoses grudadinhas umas com as outras. Então, os carboidratos, eles têm esse tipo de estrutura em sua composição. Quando a gente pega o arroz, o trigo, a mandioca, todos eles, se eu pudesse olhar quimicamente para eles, o que eu veria em comum? Várias moléculas de glicose grudadinhas umas às outras em grande quantidade.
tá? Então vamos dar um exemplo, que isso aqui que a gente acabou de colocar no papel é o arroz. Então o arroz é um carboidrato e um carboidrato nada mais é do que várias glicoses grudadinhas umas com as outras numa cadeia longa. Essa é a definição, ok? Então, nada mais é do que uma cadeia longa de glicose, um colar de pérolas de glicose. Agora a gente vai comer esse arroz e entender o que acontece no nosso corpo. Vamos lá. Quando eu mastigo, eu tô comendo esse carboidrato e essas glicoses ainda estão todas grudadinhas umas com as outras. Na mastigação, a quebra dessas ligações que unem essas glicoses começa a acontecer. Então, é como se eu estivesse arrebentando esse colar de glicoses para que todas elas se soltem dessa cadeia. E isso vai acontecendo ao longo da nossa digestão. Até que quando essas cadeias, de glicose já previamente digeridas chegam no meu intestino, a digestão se completa. Então, eu finalizo a quebra. Aquelas glicoses